Você já reparou que a sensação de conquista dura menos que o desejo de conquistar? Pensa comigo. Você passa meses economizando para comprar aquele celular novo. Você pesquisa modelos, compara preços e estilo, fica ansioso esperando o dia da entrega chegar, aí finalmente chega. Você abre a caixa com aquele cuidado todo, sente aquele rush de dopamina subindo, liga o aparelho, configura tudo. E 3 dias depois o celular já é só um objeto na sua mão. A magia sumiu completamente. Aquele sentimento de euforia evaporou. Ou pense em relacionamentos. Você conhece alguém, fica obcecado naquela pessoa, passa semanas pensando nela. Consegue o primeiro beijo, começa a namorar, tudo é intenso e perfeito. E 6 meses depois você tá rolando o Instagram no banheiro procurando algo a mais. Sentindo que falta alguma coisa, mesmo estando com a pessoa que você tanto queria. Ou no trabalho, você batalha anos por uma promoção, finalmente consegue, comemora no fim de semana, posta no LinkedIn. E na segunda-feira seguinte, já está pensando no próximo cargo, na próxima conquista, no próximo degrau. E aí você se pergunta, qual é o meu problema? Por que eu não consigo simplesmente aproveitar o que eu tenho? Por que nada parece ser suficiente? Não é culpa sua, não é falta de gratidão. Não é que você seja superficial ou materialista ou incapaz de valorizar as coisas. Você está experimentando algo que filósofos identificaram há milênios, a estrutura fundamental da insatisfação humana. E hoje vamos explorar exatamente por que você nunca se satisfaz, usando 3 perspectivas radicalmente diferentes. Primeiro, Schopenhauer, o filósofo alemão que em 1818 disse que somos escravos de uma vontade cega e irracional. Segundo, o budismo, que chegou na mesma conclusão 2.400 anos antes e desenvolveu técnicas práticas de libertação. E terceiro, a neurociência moderna, que descobriu o rededmil, a esteira hedônica, funcionando literalmente dentro do seu cérebro. Spoiler, no final desse vídeo, você vai entender que a insatisfação não é um bug no seu sistema psicológico. É o próprio sistema operacional da vida. E talvez o problema não seja você nunca se satisfazer. O problema é você esperar que algum dia vai. Vamos lá, 1818. Arthur Schopenhauer publica O Mundo como Vontade e Representação. Ele tem 30 anos, é um pessimista profissional e solta uma das frases mais brutais da filosofia. A vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. Quando você lê isso pela primeira vez, parece exagero. Parece coisa de adolescente, deprimido, escrevendo poesia gótica. Mas aí você para pra pensar na sua semana e percebe, merda, ele tá descrevendo literalmente como eu vivo. Olha, a mecânica que Schopenhauer identificou, existe um estado que ele chama de dor ou desejo. É quando você quer algo que não tem. Pode ser qualquer coisa, um relacionamento, dinheiro, reconhecimento, comida, sexo, status. A ausência daquilo gera uma tensão interna, um desconforto, um vazio que precisa ser preenchido. Esse é o primeiro lado do pêndulo. Aí você finalmente conquista a coisa. Compra o celular, beija a pessoa, recebe o elogio, come a pizza. E o que acontece? A dor some. Por 48 horas, talvez 72 se você tiver sorte, você sente um alívio. Você acha que finalmente chegou onde queria. Mas então, inevitavelmente, aquele sentimento se dissolve. E o que entra no lugar não é felicidade duradoura. É tédio, é um vazio estranho. É uma sensação de agora. Esse é o segundo lado do pêndulo. E para escapar do tédio, para não ficar naquele vazio desconfortável, você faz o quê? Cria um novo desejo. Seu cérebro já está procurando a próxima coisa, o próximo celular, a próxima pessoa, a próxima conquista. E você volta para o primeiro estado, dor, falta, desejo, pêndulo, sempre oscilando, sempre Schopenhauer deu um nome para essa força que te empurra, vontade, com V maiúsculo. E aqui é importante entender, ele não está falando da sua vontade individual,
tipo eu quero um café. Ele está falando de uma força cósmica, cega, irracional, que atravessa todos os seres vivos e te usa como marionete para se perpetuar. Você acha que escolhe seus desejos? Não escolhe. A vontade planta desejos em você para garantir que a espécie continue existindo, que você sobreviva, que você se reproduza. Por isso você sente fome. A vontade quer que você se alimente. Por isso você sente atração sexual. A vontade quer reprodução. Por isso você quer status e reconhecimento. A vontade quer hierarquia social para facilitar seleção sexual e sobrevivência do grupo. Todos os seus desejos, do mais básico ao mais sofisticado, são ferramentas que a vontade usa para se manter viva através de você. E aqui vem o golpe mais brutal da filosofia de Schopenhauer. Quando você satisfaz um desejo, a vontade não te recompensa com felicidade duradoura. Ela simplesmente remove a dor temporária e te joga no vazio do tédio até você criar o próximo desejo. Felicidade para Schopenhauer não é conseguir o que você quer. Felicidade é apenas a ausência momentânea de dor. Pensa nisso. Você não é feliz comendo. Você para de sentir fome. Você não é feliz transando. Você alivia uma tensão sexual. Você não é feliz comprando algo novo. Você tapa um buraco existencial por 72 horas até o objeto se tornar invisível para você. E olha como isso funciona na prática. Segunda-feira de manhã, você está no trabalho sofrendo, contando os dias para o fim de semana, para as férias, para qualquer coisa que tire você dali. Finalmente chegam as férias. Você viaja. Primeiro dia, euforia. Segundo dia, ainda bom. Terceiro dia, você já está meio entediado. Já olhou tudo, já tirou as fotos. Quarto dia, tédio explícito. Você volta. Sofrimento imediato porque as férias acabaram pêndulo, sempre oscilando entre não ter o que quer e ter o que não satisfaz mais. Schopenhauer olhou para isso e concluiu: a vida é sofrimento estrutural. Não tem saída. O máximo que você pode fazer é tentar minimizar o balanço do pêndulo através da arte, que te tira temporariamente da vontade, ou através do ascetismo, negando os desejos pela raiz. Ou, na visão mais extrema dele, através da morte otimista, né? Mas espera, porque a história não termina aqui. Schopenhauer leu textos budistas que estavam sendo traduzidos para línguas europeias no século XIX e teve um choque. Porque ele descobriu que o Buda tinha chegado exatamente na mesma conclusão sobre a insatisfação humana 2.400 anos antes. Mas com uma diferença gigantesca, o Buda ofereceu uma saída. A primeira nobre verdade do budismo é dukkha, normalmente traduzida como sofrimento, mas o significado é mais amplo: insatisfação. Mal-estar, uma sensação de que algo sempre está faltando, soa familiar. A segunda nobre verdade é que dukkha existe por causa de Tanya. Tanya significa sede, desejo, uma fome constante por experiências, objetos, estados. Exatamente o que Schopenhauer chamou de vontade. Então olha a semelhança. Schopenhauer falou de uma vontade cega que nos escraviza. O budismo fala de Tanya, uma sede insaciável. Schopenhauer descreveu o pêndulo entre dor e tédio. O budismo chama isso de Sasara o ciclo infinito de sofrimento. Schopenhauer viu que satisfação é sempre temporária. O budismo diz que qualquer felicidade baseada em objetos externos é ilusória e vai se dissolver. Mas aqui está a reviravolta que Schopenhauer não viu. O Buda disse que você pode sair do ciclo, não reprimindo desejos pela força. Isso só cria mais tensão e mais desejo reprimido que explode depois. Mas sim compreendendo profundamente a natureza da insatisfação até que ela perca poder sobre você. Como? Vamos ao exercício prático que qualquer pessoa pode fazer agora. Da próxima vez que você sentir um desejo surgindo, pode ser qualquer coisa: vontade de comer chocolate, vontade de checar Instagram, vontade de comprar algo online. Faça o seguinte: pare. Não haja imediatamente. Apenas observe o desejo como se você fosse um cientista observando uma reação química. Olha, surgiu um desejo interessante.
Onde eu sinto isso no corpo? É uma tensão no peito, uma coceira mental, uma urgência nas mãos? Não julgue o desejo. Não fique pensando sou fraco. Não deveria querer isso. Só observe, note que o desejo surgiu sozinho. Você não decidiu racionalmente, agora vou criar um desejo de chocolate. Ele simplesmente apareceu na sua consciência. E agora vem a parte crucial. Continue observando sem agir 60 segundos. 90 segundos. Você vai notar algo surpreendente. O desejo começa a mudar de intensidade. Às vezes fica mais forte por alguns segundos. Depois começa a enfraquecer. E se você continuar só observando, sem alimentar o desejo com pensamentos e sem reprimi-lo com culpa, ele eventualmente se dissolve sozinho. Não porque você usou força de vontade para vencê-lo, mas porque você não deu combustível para ele. Aqui está a diferença radical entre Schopenhauer e Buda. Schopenhauer disse que a vontade é invencível. Você está preso nela até morrer, e o máximo que pode fazer é sofrer menos através da arte ou da negação total da vida. Buda disse que a vontade, ou Tânia, existe sim, mas você não é ela. Você pode observar lá de fora, como se fosse clima passando, sem ser arrastado. É a diferença entre estar dentro de uma tempestade, sendo jogado para todo lado, e assistir à tempestade pela janela de uma casa sólida. O budismo desenvolveu técnicas específicas para isso. Meditação que treina sua atenção para observar pensamentos e desejos sem se identificar com eles. Mindfulness que te ensina a estar presente no momento ao invés de sempre estar mentalmente no futuro perseguindo o próximo desejo ou no passado remoendo o que faltou. E olha a sacada! Quando você para de buscar satisfação através de objetos externos e para de fugir do tédio. Através de novos desejos, abre espaço para um tipo diferente de bem-estar. Não é a euforia temporária de conseguir o que quer. É uma paz de fundo, uma aceitação profunda do momento presente exatamente como ele é. Isso parece papo de autoajuda barato? Eu sei. Mas tem um detalhe. A neurociência moderna testou isso e descobriu que funciona de verdade. 1971. 2 psicólogos, Brickman e Kell, publicam um estudo que ficou famoso. Eles acompanharam 2 grupos extremos de pessoas, aquelas que ganharam na loteria e aquelas que sofreram acidentes graves e ficaram paraplégicas. A intuição óbvia seria: os sortudos da loteria vão ser muito mais felizes para o resto da vida. Os acidentados vão ser muito mais infelizes, certo? Errado. 1 ano depois dos eventos, os pesquisadores mediram os níveis de felicidade dos 2 grupos. Resultado, ambos tinham voltado aproximadamente ao mesmo nível de felicidade que tinham antes. O milionário não era mais feliz. O cadeirante não era mais infeliz. Isso ficou conhecido como Redmill, a esteira hedônica. É como se você tivesse um termostato interno de felicidade. E não importa o que aconteça externamente, seu cérebro sempre vai puxar você de volta para o set point. Por quê? Porque evolução. Olha como funciona. Dopamina, aquele neurotransmissor que todo mundo associa com prazer, na verdade não é hormônio de felicidade. É hormônio de antecipação e busca. Você sente dopamina quando quer algo, quando está perseguindo algo, não quando consegue. O pico de dopamina acontece antes da conquista, não depois. Depois vem uma queda. Então seu cérebro é literalmente programado para sentir mais prazer na busca do que na obtenção. Segundo, habituação. Seu cérebro se adapta a qualquer estímulo repetido. Carro novo, em 3 semanas vira invisível. Apartamento maior? Em 1 mês você nem nota mais promoção no trabalho. Vira o novo normal em 2 semanas e você já está pensando na próxima. Terceiro, comparação social. Você não quer apenas ter coisas. Você quer ter mais que os outros, ou pelo menos não ter menos. É por isso que você pode ganhar um aumento de 20% e ficar genuinamente feliz por 2 semanas, até descobrir que seu colega ganhou 30%. Aí toda a felicidade vira raiva instantaneamente.
Você não queria dinheiro. Você queria estar acima na hierarquia. A neurociência confirma Schopenhauer em nível biológico. Seus desejos não são escolhas racionais suas. São programações evolutivas. E satisfazê-los não gera felicidade duradoura, apenas remove tensão temporária. Então estamos todos condenados à esteira para sempre. Não necessariamente. Porque a mesma neurociência que confirmou o problema também testou a solução budista. E funciona. Estudos com monges budistas que praticam meditação há décadas mostram mudanças neurológicas reais. Aumento de massa cinzenta no córtex pré-frontal, a área responsável por controle de impulsos e decisões conscientes. Redução de atividade na amígdala, a parte do cérebro que gera ansiedade e reações emocionais automáticas. E ativação do que chamam de Default Mode Network de um jeito diferente, gerando estados de bem-estar que não dependem de estímulos externos. Traduzindo, é possível retreinar seu cérebro para não ser completamente escravo da esteira hedônica. Mas exige prática diária, como ir na academia. Não é mágica instantânea. E aqui entra o terceiro filósofo espiando essa conversa toda com um sorriso irônico, Nietzsche. Ele leu Schopenhauer na juventude e ficou obcecado. Mas depois teve uma revelação oposta. Sim, a vida é sofrimento. Sim. Existe uma força irracional nos empurrando. Sim, nunca vamos nos satisfazer completamente. Mas a solução não é negar isso. É abraçar amor fati, amor ao destino. Amor a tudo que acontece, incluindo o sofrimento, incluindo a insatisfação eterna. Olha a inversão completa. Buda diz observe seus desejos e deixa-os passar sem se apegar. Nietzsche diz deseje contudo, transforme desejo em criação, em arte, em construção. Você nunca se satisfaz. Ótimo! Use essa fome como combustível. Pensa num artista de verdade. Ele nunca está satisfeito com o que criou, sempre quer fazer melhor. Sempre vê falhas no trabalho anterior. Sempre tem uma visão do próximo projeto que parece impossível. Isso é sofrimento absolutamente. Mas também é o que faz ele evoluir constantemente. Ou pensa em cientistas, empreendedores, atletas de elite. Nenhum deles é satisfeito. Todos têm uma insatisfação crônica com o estado atual das coisas. E é exatamente isso que os move para frente. A provocação de Nietzsche é radical. E se a insatisfação não for um problema a ser resolvido, mas a própria essência da vitalidade humana? Animais satisfeitos não evoluem. Civilizações satisfeitas estagnam. Pessoas satisfeitas morrem por dentro, viram zumbis repetindo a mesma rotina até o fim. Nietzsche olharia para o budismo e diria: vocês estão negando a vida. Estão buscando paz através da morte em vida, da extinção do desejo. Mas desejo é vida. Vontade de poder é vida. Criar, superar, destruir o velho e construir o novo. Isso é estar vivo de verdade. Então, ao invés de tentar sair da esteira, corra mais rápido que ela. Ao invés de meditar para aceitar o presente, use a insatisfação com o presente para construir um futuro melhor. Mas tem um problema nessa visão. Ela pode virar workaholismo disfarçado de filosofia. Pode virar neurose produtivista, onde você nunca descansa porque sempre tem algo maior para conquistar. Pode virar a própria esteira hedônica em esteroides. Então, qual dos três está certo? Aqui vai minha síntese. Todos estão certos em camadas diferentes e você precisa dos três primeiro. Schopenhauer, entenda a mecânica. Você vai sentir insatisfação. É biológico, é psicológico, é existencial. Para de achar que tem algo errado com você quando o novo celular não te faz feliz. Para de se culpar quando a conquista não satisfaz. É assim que funciona. Aceitar isso já reduz muito sofrimento desnecessário. Segundo, Buda, não seja escravo. Só porque a insatisfação existe não significa que você tem que agir em cada desejo. Desenvolva a capacidade de observar seus impulsos sem ser arrastado. Medite, pratique presença.
Crie espaço entre sentir um desejo e agir nele. Isso te dá liberdade real. Terceiro, Nietzsche, use estrategicamente. Nem toda insatisfação é igual. Existe insatisfação que te corrói, que é sua comparação social vazia, consumismo sem sentido. E existe insatisfação que te impulsiona a criar algo significativo, a superar seus próprios limites, a construir algo maior que você. Aprenda a distinguir, cultive insatisfações que te elevam, elimine insatisfações que só te drenam. Exemplo prático: você pode estar insatisfeito porque seu colega comprou um carro melhor que o seu. Essa insatisfação é veneno puro. Ou você pode estar insatisfeito porque sabe que é capaz de escrever um livro melhor do que escreveu, de tocar um instrumento melhor, de ser um pai melhor. Essa insatisfação é combustível. A questão não é eliminar insatisfação, é escolher suas insatisfações conscientemente. E talvez o verdadeiro problema não seja você nunca se satisfazer. O verdadeiro problema é você esperar que algum dia vai se satisfazer definitivamente e aí finalmente vai poder relaxar e ser feliz. Não vai. Nunca vai. E está tudo bem. Porque felicidade não é satisfação permanente. Felicidade é saber dançar com a insatisfação ao invés de ser pisoteado por ela. É escolher em que direção sua insatisfação te empurra ao invés de ser empurrado aleatoriamente pelo que aparece na sua frente. É ter paz com o fato de que você sempre vai querer mais e usar isso para querer coisas que realmente importam. Então a pergunta que deixo: você quer escapar da insatisfação ou aprender a dançar com ela?